Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Hartz, sou procurador federal desde 2006, atuando na matéria previdenciária, sou professor da instituição Verbo Jurídico e estou aqui para convidá-los a participar desse curso novo, dessa nova modalidade do Carreiras Jurídicas, e me cabe aqui apresentar a vocês, dentro desse espectro todo que os concursos públicos cobram, o direito previdenciário e dentro desta ideia proporcionar a vocês aquilo que vem a ser o direito previdenciário na Constituição e na legislação infraconstitucional, passando desde a estruturação constitucional do tema até a parte legal, parte geral e culminando com os benefícios em espécie. Passaremos por conceitos envolvendo segurados, dependentes, como é que se adquire, como é que se perde essa condição, passando por conceitos genéricos de direito previdenciário, como carência, salário de benefício, salário de contribuição, até chegarmos ao estudo dos benefícios específicos. Tudo isso vem sendo reiteradamente cobrado em concursos públicos, de modo que o direito previdenciário hoje se mostra algo muito importante para quem almeja a tão sonhada aprovação. Por isso, convido a todos a participarem comigo desse curso e ao longo iremos desenvolvendo, portanto, os temas e vou me colocando à disposição para fora disso também, fora do ambiente de sala de aula, para vocês esclarecerem eventuais dúvidas que sejam pertinentes. Na aula de hoje, nós vamos abordar a primeira parte do direito previdenciário, que é fundamental para a compreensão daquilo que vem a ser a sua estruturação legal. Nós partiremos da Constituição Federal, naquilo que ela conceitua como seguridade social, que vem a ser um grande gênero do qual emana a Previdência Social, passando aí a analisar o espectro de proteção que é cabido ao direito previdenciário. Lembrando que a Seguridade Social, desde já, é um conjunto um pouco mais amplo de proteção social, mas tudo isso inserido naquele contexto de direitos fundamentais, especialmente os direitos fundamentais de segunda geração, que são os direitos sociais. Bom, quando nós trabalhamos com o direito previdenciário, é fundamental termos a noção em que contexto ele está inserido. Lembrando a vocês que direito previdenciário é algo muito recente ainda no plano jurídico internacional e, sobretudo, no plano jurídico nacional. É uma ciência que vem ganhando autonomia a partir da metade do século XX e agora realmente está com essa fase de autonomia praticamente integrada, mas ele ainda é muito recente, ainda carece muito de estudos mais aprofundados e do desenvolvimento de uma teoria central e inequívoca para ele mesmo, para o direito previdenciário. Ele ainda se mistura com outros ramos, os autores ainda encontram alguma dificuldade para desenvolver especificamente o tema da Seguridade Social e mais ainda especificamente o tema da Previdência Social. Bom, a Previdência surge como algo mais codificado, como algo mais contextualizado na legislação a partir do final do século XIX. Mas, na verdade, há autores que remontam a ideia de previdência ou a ideia de seguridade aos tempos mais remotos da civilização. Tem autores, inclusive, que dizem que a partir do momento em que o homem guarda um pedaço de carne para o dia seguinte, ele já estava pensando sob o prisma previdenciário, ou pelo menos sob o prisma de seguridade social. Da mesma forma, a partir do momento em que a família se constitui como base de uma sociedade, também aí a seguridade social, no conceito moderno, evidentemente, já começa a se consolidar. Porque a família é a primeira forma de proteção social do indivíduo. É a ela que incumbe o dever de proteger o indivíduo nas maiores contingências sociais em que ele pode se encontrar. Claro, num primeiro momento só a família, mas isso não foi suficiente para dar efetiva proteção ao indivíduo, de modo que em algum momento a sociedade e o Estado precisam somar-se à família neste desiderato protetivo social. Mas
Foi com as revoluções francesa e americana que a ideia de proteção do indivíduo ganhou mais força. Só que naquele primeiro momento, nós passamos a vivenciar o Estado liberal, em que a proteção do indivíduo centrava-se basicamente nos direitos civis e políticos, nos direitos individuais. Mas com a evolução da sociedade, com a massificação da sociedade, com o crescimento da classe proletária, aquela proteção individual passou a ser considerada insuficiente. E os movimentos pós-revolução industrial ensejaram a construção de uma nova doutrina. Uma doutrina que conferisse ao Estado um papel mais efetivo na construção do ideal de igualdade, também já preconizado naquele trídio famoso da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Surge a partir disso um Estado social, onde, além de proteger os direitos individuais e políticos, que seriam, na verdade, direitos de defesa contra a atuação do Estado, o Estado teria limites na individualidade, nos direitos de liberdade. Além desse direito negativo do cidadão frente ao Estado, começa a surgir a necessidade de o Estado atuar positivamente a fim de dar concretude aos direitos que os cidadãos pudessem vir a ser ou a ter a necessidade. São os direitos sociais. O Estado social, portanto, preconiza que o Estado interfira na sociedade de modo a conceder prestações positivas. É neste âmbito protetivo do Estado social que começa a nascer a ideia de seguridade social e de previdência social como direitos relativos à igualdade, direitos, portanto, fundamentais de segunda geração. Esses direitos de segunda geração, nós tendemos a cometer um certo equívoco com eles, principalmente nos bancos acadêmicos, onde a ideia que se nos passa é a de que esses direitos resumem-se àqueles previstos nos artigos 6º e 7º da Constituição. Por lógico que possa parecer, esta não é a veracidade, não é a verdade, não é assim que devem ser tratados. Claro, por lógico, por quê? Porque o título 2º da Constituição abre com o seguinte termo, com a seguinte locução: direitos e garantias fundamentais. E esse título se encerra nos partidos políticos, de modo que nós tendemos a enxergar os direitos fundamentais apenas como aqueles inseridos no título 2º. Assim serão direitos fundamentais os direitos e garantias individuais, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos, de modo que aquilo que estivesse fora do título 2º não seria catalogado como direito fundamental. Entretanto, e sobretudo no que se refere aos direitos sociais, existe um outro título na Constituição Federal que trata especificamente da ordem social. Título esse que é o 8º, que se inicia lá no artigo 193 e vai até o artigo 231, passando pela Seguridade Social, passando pela família, passando pelo idoso, passando pela criança, pelo adolescente, enfim, uma série de direitos previstos na Constituição, fora do título 2º que trata dos direitos fundamentais, mas que ostentam esta categoria, que ostentam essa característica de direitos fundamentais. Portanto, o equívoco a que me refiro é restringir o âmbito de proteção dos direitos sociais àqueles elencados nos artigos 6º e 7º da Constituição. Evidentemente, aqueles dispositivos trabalham com direitos sociais relevantes, fundamentais, imprescindíveis ao desenvolvimento de uma sociedade igualitária, mas não se resumem àqueles.
Direitos aqueles previstos basicamente para os trabalhadores, que têm férias remuneradas, que têm adicionais de 1/3, que têm horas extras, que têm direito à associação sindical, enfim, proteção ao trabalho da mulher, vedação ao trabalho infantil. Evidentemente, todos esses direitos constituem direitos fundamentais. Mas a ordem social, trabalhada a partir do título 8º, consagra inúmeros outros direitos de mesma qualificação, de mesma intensidade, de mesma característica. Partindo para isso, que se originou, na verdade, a partir da evolução constitucional brasileira e legal do século XX, sobretudo com o início, lá em 1924, com a Lei Eloy Chaves, que passou a autorizar ou a criar mecanismos de proteção do trabalhador. Proteção esta que derivava da criação daquilo que veio a ser chamado naquela época de institutos ou caixas de aposentadorias e pensões. Ao longo dos anos 30, já naquela era Vargas, os direitos trabalhistas passaram a ser mais bem trabalhados, inclusive criou-se naquela oportunidade o Ministério do Trabalho, até então inexistente na República Federativa do Brasil. E esses anos 30, vamos dizer assim, gloriosos para a classe trabalhista naquele momento, eles passaram a vivenciar a criação dos institutos de aposentadorias e pensões, só que esses mecanismos protegiam apenas determinadas categorias de trabalhadores que estivessem filiados àqueles institutos. De modo que foram criados institutos de aposentadorias e pensões para os industriários, para os ferroviários, para os bancários, para os funcionários de correios, e isso tudo criava, na verdade, pequenas previdências sociais voltadas àqueles determinados grupos profissionais. Não se criou naquele momento um regime geral de previdência que abrangesse a totalidade dos trabalhadores brasileiros. Não estava, na verdade, o Instituto de Aposentadorias e Pensões voltado à proteção da mão de obra em termos genéricos. Ela protegia desde que o sujeito fosse filiado a determinada categoria profissional. Com o crescimento desses institutos, que também eram chamados de fundos de pensão, com o crescimento desses institutos, lá nos anos 60 houve por parte do Estado a ideia de unificá-los num único sistema. Foi a Lei Orgânica da Previdência Social, lá em 1960, Decreto 3.807, quem unificou os institutos e colocou na mão do Estado tanto os recursos que já estavam arrecadados, como o dever às prestações que eram previstas. E isso continuou evoluindo e culminou para nós com a Constituição Federal de 88, retomando aquela ideia que estávamos tratando, que no seu título 8º consagrou aquilo que veio a ser denominado por ela como Seguridade Social. A Seguridade Social está no capítulo 2º do título 8º, e o artigo 194 da Constituição Federal a conceitua como um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, com vistas a garantir o exercício dos direitos relativos à saúde, à assistência social e à previdência social. Logo, desde a origem do conceito de Seguridade Social, estão presentes como coautores, corresponsáveis por ela, tanto os poderes públicos quanto a sociedade. Lembrando que nesse contexto de sociedade insere-se evidentemente a família. Logo, poder público, representado pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, pela União e por suas autarquias e fundações, está obrigado ou está vinculado à ideia de Seguridade Social. Está o poder público, portanto, inserido no contexto de proteção aos direitos de igualdade ali consagrados.
Da mesma forma, a sociedade participa desta organização, deve participar desta organização. Sociedade organizada, sociedade, resumindo-se, a família, muitas vezes, sociedade que pode atuar mediante organizações não governamentais, e tudo isso com o intuito de garantir maximamente o direito à igualdade, reduzindo desigualdades para se chegar a uma igualdade substancial. Uma igualdade que não só seja tratada dessa forma perante a lei, mas igualdade na lei, tratando igualmente a quem está em situações de igualdade e, porventura, se necessário for, intervindo para tratar desigualmente quem em situação de desigualdade se encontra. Estamos falando aqui também até de ações afirmativas no princípio da igualdade substancial. Mas conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade com vistas a garantir o exercício dos direitos relativos à saúde, assistência social, previdência social. Temos aqui um tripé de atuação da Seguridade Social. Temos aqui um desmembramento da Seguridade Social, a fim de que a proteção social possa ser a mais ampla possível, atingindo um ideal previsto na própria Constituição Federal, denominado de universalidade de cobertura e de atendimento. Logo, a Seguridade Social destina-se a proteger o cidadão em situações de ocorrência de riscos sociais. Riscos sociais podem ser conceituados da seguinte forma: contingências da vida que colocam o sujeito numa situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade esta que pode ser física, mental, psíquica, que podem ensejar a proteção pelo direito à saúde. Vulnerabilidade esta que pode ser econômica, social, que podem ensejar a proteção por mecanismos relativos à assistência social. E, por fim, vulnerabilidades laborativas, que ensejam a proteção do trabalhador sob o prisma da previdência social. Logo, a Seguridade Social destina-se à cobertura ampla e a tentativa de ser universal daqueles riscos sociais relativos à saúde, assistência e previdência social. Cada um destes três direitos, saúde, assistência social e previdência social, pertencem a um tronco comum. E este tronco comum estabelece no artigo 194, parágrafo único, os seus objetivos, a sua principiologia, que nós, não raras vezes, tendemos a entender como princípios do direito previdenciário, e o são de fato, até porque as leis 8.212 e 8.213, leis, respectivamente, de custeio da Previdência e de benefícios previdenciários, elencam nos seus artigos iniciais exatamente aqueles mesmos objetivos traçados no artigo 194, parágrafo único. De modo que é correto, sim, tratar esta questão como princípios também da Previdência, só que não são só da Previdência. São também princípios da saúde, naquilo que puder ser aplicado, e princípios da assistência social, valendo a mesma ressalva. Então, nós temos 7 objetivos ou princípios básicos elencados no artigo 194, parágrafo único. São eles, princípio ou objetivo número 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Ora, universalidade da cobertura e do atendimento preconiza que deve a Seguridade Social buscar mecanismos que possam atender ao maior número possível dos riscos sociais, que possam atender ou possam cobrir o maior número possível
de contingências da vida que colocam o sujeito em situação de vulnerabilidade. E, a par disso, ao lado disso, na verdade, atender ao maior número possível de pessoas. Então, a universalidade diz respeito aos riscos sociais que devem ser cobertos, universalidade da cobertura. Deve-se buscar atender ao maior número possível de riscos sociais, se não a integralidade, porque a ideia é a busca pela universalização da seguridade. E com isso, atendendo o maior número possível de pessoas, em razão da ocorrência dessas contingências sociais, leia-se riscos sociais. O primeiro princípio, portanto, é esse. É um ideal, é uma norma programática. A partir da tarefa do legislador, irá se buscar a máxima proteção pela Seguridade Social. Por isso que é um princípio que se aplica à Seguridade antes de se aplicar à Previdência, porque a Previdência Social sozinha não teria condições de atuar almejando a universalidade, porque ela se destina a uma parcela de riscos sociais relativos aos trabalhadores ou seus dependentes. Então, a universalização se busca quando a contingência, por exemplo, a que o cidadão estiver submetido for uma contingência mental, for uma contingência física, que o direito à saúde pode abarcar. Nem sempre a Previdência conseguirá abarcar um problema de saúde. Claro, como consequência de um problema de saúde, pode ser que a Previdência Social atue na concessão de um benefício enquanto perdurar aquela impossibilidade de trabalhar, já que existe a previsão de um chamado benefício por incapacidade, auxílio-doença. Mas não é só a Previdência que se encarrega de problemas de saúde, pelo contrário, principalmente cabe ao direito à saúde tratar desse problema. Da mesma forma, a universalidade abarca situações de vulnerabilidade econômica, situações em que o indivíduo sequer trabalha, sequer pode contribuir para um sistema previdenciário e logo ele não seria alcançado por este. Por isso se diz que a universalidade, na verdade, é um objetivo próprio desse complexo macroprotetivo denominado Seguridade Social. E isso aparece em concursos públicos, porque normalmente se vê em questões em que se pergunta exatamente qual é o tripé de atuação da Seguridade Social, buscando confundi-los, trazendo assistência e previdência e olvidando do direito à saúde, trazendo direito à saúde e assistência e olvidando-se da previdência. Então é muito importante que neste primeiro momento nós consigamos estabelecer que a Seguridade Social é um conjunto amplo de iniciativa dos poderes públicos da sociedade, que tem ideal de universalização, que esse ideal se sustenta a partir da existência do tripé de atuação. Pois bem, o primeiro princípio, portanto, universalidade da cobertura e do atendimento. O segundo princípio que existe no âmbito da Seguridade Social e que as leis de previdência reproduzem da mesma forma, é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais. Por que será que foi introduzido um princípio para determinar a igualdade de tratamento em âmbito de Seguridade Social a trabalhadores urbanos e rurais? Porque ao longo do século XX, dentro daquele desenvolvimento todo da Previdência, o qual informamos agora há pouco, o trabalhador rural sempre se viu marginalizado. É como se houvesse uma barreira que impusesse ao trabalhador rural dificuldades intransponíveis de alcançar a Seguridade Social ou de alcançar o Estado no âmbito de uma proteção social, tal e qual passou a ocorrer
com as caixas de aposentadorias e pensões e depois com sua unificação, aos trabalhadores urbanos. De modo que este objetivo constitucional, instituído no artigo 194, parágrafo único, inciso 2º, veio a reparar uma histórica injustiça sofrida pelos trabalhadores rurais, que na verdade eram até alvo de preconceito previdenciário ou assistencial. E a partir da Constituição de 88, não mais se admite este tipo de distinção. E mais do que isso, não basta um tratamento meramente igualitário entre trabalhadores urbanos e rurais. A Constituição foi além e garantiu a criação de um mecanismo de proteção previdenciária aos trabalhadores rurais, independentemente do recolhimento de contribuições. Veremos a seguir que a Previdência tem na sua essência o caráter contributivo. Mas, para os trabalhadores rurais, em regulamentação à Constituição Federal, a Lei 8.213 criou uma categoria específica de trabalhadores rurais, chamada de segurados especiais, aqueles que, a despeito de não contribuírem, em que pese não contribuírem, fazem jus a inúmeros benefícios previdenciários. Então, além de colocar como objetivo constitucional a igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição foi um pouco além e determinou, em alguns casos específicos, até mesmo um tratamento desigual em favor daquela categoria historicamente não atendida pela Previdência ou pela Seguridade Social. Então, nós temos um mecanismo de atuação positiva do Estado que confere um direito em situação de desigualdade para minimizar essa desigualdade, trazendo o trabalhador rural para dentro da Previdência e tratando-o desigualmente, porque dele não se exige necessariamente contribuições para fins do reconhecimento da sua condição de segurado do regime de Previdência. Pois bem, então este princípio, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais, num primeiro momento preconiza tudo aquilo que no âmbito da Seguridade Social, tripé, saúde, assistência e previdência, for oferecido ao trabalhador urbano, for possibilitado ao trabalhador urbano, deverá, em igual medida e até mesmo em medida desigual, desde que favoravelmente ao rural, oferecida a este último também. Então não há mais possibilidade de discriminação entre trabalhadores urbanos e rurais, não na lei. O que pode acontecer é um favorecimento deste trabalhador rural, porque a própria Constituição Federal assim preconiza. Segundo princípio, portanto, este da uniformidade e equivalência dos benefícios prestados às populações urbanas e rurais. Claro, a ressalva, não se trata apenas de previdência social. Tudo aquilo que for oferecido no âmbito da assistência tem que ser estendido ao trabalhador rural. Tudo aquilo que for oferecido a título de serviço de saúde tem que ser oferecido também ao trabalhador rural. Pois bem, o terceiro princípio trata-se, na verdade, de um princípio com duas faces. Diz o inciso 3º do artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal, o seguinte: é um dos objetivos da Seguridade a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. A primeira faceta do princípio é a da seletividade. Segundo os autores, e sobretudo aqui da editora Verbo Jurídico, a doutora Marina Vasques Duarte, juíza federal da 4ª Região, ela refere que este primeiro lado do princípio, esta primeira faceta do princípio, seletividade, nada mais é do que um comando ao legislador, para que ele, estudando as maiores carências sociais,
portanto, prevendo quais são os grandes riscos sociais, estabeleça a partir desta constatação um plano de cobertura. Na verdade, o princípio da seletividade está no plano abstrato. É a hora da previsibilidade objetiva, é a hora da normatização, quando, por previsão geral e abstrata, se estabelecem quais os maiores riscos sociais e, a partir deles, um plano de cobertura. No âmbito do direito à saúde, isso é facilmente verificado na Lei 8.080, que é a Lei do Sistema Único de Saúde. Ali vem elencados os riscos sociais de saúde e como ele será coberto, pelo menos de forma geral e abstrata, com a descentralização, enfim, com aquela principiologia própria que não interessa agora para o nosso estudo. Esses direitos à saúde, portanto, vêm regulamentados na Lei do SUS. Foram previstos riscos sociais ali atinentes e foram cobertos ou foram previstas a forma como seriam cobertos pela lei. Da mesma forma, a assistência social. Existem inúmeras contingências sociais que colocam o sujeito em situação de vulnerabilidade econômica e social. E essas contingências vêm a ser abarcadas pela legislação, que prevê os riscos e determina a forma de cobertura. Mas isso tudo, repito, está no plano da previsibilidade objetiva, da previsibilidade genérica. O legislador estuda os riscos, os elenca e estabelece um plano de cobertura. Esta é a parte objetiva, tal e qual ocorre com a Previdência a partir da Lei 8.213. Ora, o que faz a Lei 8.213 se não elencar os riscos sociais que a Constituição mesma já disse quais seriam, pelo menos alguns, lá no artigo 201, riscos de idade avançada, riscos de invalidez, de incapacidades temporárias, de reclusão do segurado, de proteção à gestante ou ao parto. Isso tudo já vinha previsto na Constituição como riscos sociais, não eliminando outros. Bom, o que fez o legislador? Estabeleceu para a cobertura de riscos sociais atinentes ao trabalhador o plano da Lei 8.213, chamada de Lei de Benefícios Previdenciários. Portanto, existe um plano de cobertura. Agora, esta, como eu disse, e mais uma vez repito, é a parte objetiva do princípio, da seletividade, previsibilidade geral, previsibilidade abstrata. Não há ainda a ocorrência em concreto do fato descrito na norma. Não há a ocorrência concreta do risco previsto na norma que seja a proteção por ela conferida. O que há é uma previsão genérica. Se acontecer o fato e ele se amoldar à lei naquilo que Pontes de Miranda consagrou como suporte fático, houve a incidência do suporte fático, então vamos ver a aplicação da regra. Vamos ver se realmente haverá direito. Estamos agora na parte concreta do princípio instituído no inciso 3º do parágrafo único do artigo 194 do texto magno. Ora, distributividade significa que, ocorrendo o risco social, verificado que ele de fato aconteceu e que impinge ao sujeito uma situação de vulnerabilidade, vamos ver se é caso de cobertura desta vulnerabilidade por um dos mecanismos da Seguridade, seja pelo direito à saúde, seja pelo direito à assistência, seja mesmo pelo direito à previdência social. Então, o princípio da distributividade é o momento da concretude, segundo o qual, ocorrendo o fato gerador, dar-se-á ao indivíduo, se preenchidos os demais requisitos previstos na norma que contempla a seletividade, dar a ele o que lhe é de direito na medida em que lhe é de direito. Assim, por exemplo, se o sujeito trabalhador, empregado ou não empregado, mas vamos trabalhar com a ideia de um empregado de uma empresa, se ele vem a sofrer um acidente de trabalho
que lhe retira, a capacidade para exercer atividade profissional habitual por mais de 15 dias, existe uma previsibilidade genérica no artigo 59 da Lei 8.213 que lhe garante a concessão de um benefício por incapacidade, no caso denominado auxílio-doença por acidente do trabalho. Caracterizado o acidente do trabalho, caracterizada a incapacidade laborativa por mais de 15 dias para o seu trabalho habitual, ele terá proteção previdenciária, na medida em que a lei que concretiza o princípio da seletividade lá previu essa possibilidade. E agora, ocorrendo o fato concreto, vamos conceder a ele, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, irá conceder a ele o benefício por incapacidade denominado auxílio-doença. Não precisa ser somente um acidente do trabalho. Qualquer trabalhador, desde que cumprida, quando exigida e na maioria das vezes exigida a carência, se ficar incapacitado por mais de 15 dias terá esta proteção. Da mesma forma, se uma pessoa sem nenhuma renda, torna-se absolutamente incapacitada de exercer atividades profissionais, entra num conceito genérico da Lei 8.742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, conceito de deficiente físico. Se ele não tiver renda e não estiver inserido numa família, olhem a família mais uma vez aparecendo, cuja renda mensal seja muito baixa, se ele estiver inserido nesse tipo de contexto, ele pode vir a receber uma prestação de natureza assistencial. Mais uma vez, a Lei 8.742 cuidou da seletividade. E a ocorrência em concreto cuida da distributividade. Então, é a faceta objetiva e abstrata do princípio, a seletividade. E é a faceta concreta e subjetiva do princípio, a distributividade. O quarto objetivo previsto neste mesmo parágrafo único do artigo 194 é muito conhecido por nós lá no direito administrativo, irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços. Aqui eu tenho que fazer uma pequena digressão, porque há pouco eu falei que temos que dar um certo temperamento na aplicação dos princípios aos 3 ramos da Seguridade Social, porque nem sempre é possível uma aplicação frontal. Ora, irredutibilidade do valor dos benefícios no direito à saúde é de difícil aplicação, porque este não é medido necessariamente em dinheiro, ele é medido em serviços. E às vezes um determinado serviço pode vir a deixar de existir por ser substituído por um outro. E isso não configura afronta ao princípio da irredutibilidade. Agora, no âmbito da assistência social e da previdência social, este princípio se mostra absoluta e frontalmente aplicável. De modo que se conceitua esse princípio como a impossibilidade de haver supressão no valor nominal do benefício pago pela assistência ou pela previdência social. Não se poderá, sob qualquer circunstância, sob qualquer argumento, em princípio, em tese, suprimir valores do benefício pago ao seu titular. Isso significa, por exemplo, que se um determinado benefício previdenciário de aposentadoria é pago no valor de R$1.000, não pode, sob o argumento de problemas orçamentários, o INSS decidir que a partir de agora pagará R$900, porque com isso ele conseguirá manter o pagamento dos demais benefícios. Não se pode suprimir valores dos benefícios pagos. Este é o caráter do princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços.
Claro, existem descontos em benefícios que são autorizados por lei. Exemplos: pensão alimentícia, empréstimos consignados, débitos perante a Previdência Social. Todos esses descontos são autorizados por lei e, uma vez ocorrendo, não trazem como consequência a conclusão de que houve afronta a tal princípio, porque são descontos autorizados. Imaginem a situação de alguém que se dirige a uma instituição bancária a fim de obter um empréstimo bancário e oferece o seu benefício para que dele possa ser descontado um percentual que é limitado pela lei em até 30%, a título de pagamento da prestação correspondente ao valor que ele tomou emprestado. Então o banco oferece um empréstimo bancário, aceita contratar com aquele indivíduo justamente porque ele tem uma fonte segura de pagamento, uma aposentadoria, um benefício, em quase todos os casos, definitivo, de modo que não se há de perder aquele benefício. E o banco, portanto, aceita contratar com a condição de que seja autorizado pelo titular do benefício o desconto diretamente no valor do benefício. Chama-se isso de empréstimo consignado. Esse desconto é absolutamente legal, desde que respeitado o limite de até 30% do valor do benefício. É o limite de que pode dispor o segurado aposentado para, sobre o valor do seu benefício, autorizar descontos previdenciários. É claro que o segurado, nesta hipótese, não pode alegar ofensa ao princípio da irredutibilidade do valor do benefício, porque isso seria beneficiar-se da própria torpeza. Ora, ele foi a uma instituição bancária, fez um empréstimo, autorizou o desconto e agora vem dizer que aquele desconto afronta o princípio da irredutibilidade porque ele vem recebendo de fato menos do que recebia. Claro que isso não é autorizado. Da mesma forma, um segurado aposentado ou uma segurada aposentada separa-se do cônjuge. Separa-se do cônjuge. E na sentença de separação judicial ou divórcio ou mesmo separação consensual, enfim, o que for, fica constado o dever de um, no caso o aposentado, prestar alimentos ao outro. E estes alimentos ou esta pensão alimentícia será descontada diretamente do valor do benefício previdenciário, para que ela seja segura, para que ela seja, já que a fonte é segura, vamos descontar da fonte segura e não haver problemas mais de não pagamento da pensão. Isso faz com que a Previdência Social abra um novo benefício, que não tem caráter previdenciário, mas apenas consta no sistema. Benefício que deriva daquela aposentadoria, tem inclusive o mesmo número daquela aposentadoria do segurado, mas tem lá no cantinho escrito PA, pensão alimentícia. Esse desconto é absolutamente válido perante a Previdência e perante a lei, de modo que não configura extrapolamento ao princípio da irredutibilidade. E por fim, relativamente a este princípio, a Previdência Social ainda pode descontar do valor do benefício eventuais débitos que este segurado possua perante a Previdência Social. Vamos supor que determinado benefício previdenciário tenha sido concedido com equívoco, com erro. Bom, a administração dispõe de um prazo para revisar o ato administrativo. E os valores pagos a maior podem vir a ser cobrados, porque injustamente pagos a maior. Desde que esteja dentro do prazo para revisar o ato, a administração pode cobrar os valores obedecido o prazo prescricional. Bom, esses valores serão cobrados por meio de desconto no valor do próximo benefício, no próprio benefício, consignação no próprio benefício. Então, é possível haver desconto ou supressão do valor do benefício? Sim, nos termos da lei. Fora das autorizações legais, qualquer supressão do valor
nominal do benefício será tida por inconstitucional por ferir o princípio da irredutibilidade. Apenas uma observação final sobre este princípio. Ele é um princípio da seguridade, portanto tem aplicação na assistência social, na previdência social, sem problemas. Só que quando nós estamos no plano previdenciário, que cuida de proteger o trabalhador contra contingências ou riscos sociais, este princípio, ele adquire força superior à irredutibilidade. Porque lá na Previdência, segundo a própria Constituição Federal estabelece lá no artigo 201, em um de seus parágrafos, não basta a manutenção do valor nominal do benefício. Não basta a vedação de supressão desse valor nominal. É preciso, nos termos da lei, que sejam periodicamente reajustados os benefícios, a fim de que se mantenha o poder de compra daquele benefício. A lei estabelece o critério de correção monetária, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Todos os anos, no mês de janeiro, é reajustado o benefício previdenciário que supera o salário mínimo por este Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Isto, na verdade, é um plus relativamente ao princípio da irredutibilidade e caracteriza aquilo que vem a ser chamado na Previdência de princípio da preservação do valor real do benefício. Enquanto a irredutibilidade revela-se afeto à preservação do valor nominal, este outro princípio de natureza previdenciária e tão somente previdenciária revela-se algo atinente à preservação do valor real. Não basta não suprimir, tem que aditar, tem que somar, a fim de que aquele benefício mantenha seu poder de compra. Até podemos discutir se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor é justo, se ele reflete de fato a inflação verificada no período. Agora, esta é uma discussão, mas que ele é aplicado e que ele é aplicado periodicamente nos termos em que a Constituição prevê, isto é inegável. Isto é inegável. E ele consagra, na medida do possível, a preservação do valor real. Feita essa ressalva, voltemos aos demais princípios da Seguridade Social. O quinto princípio que aparece lá no artigo 194, parágrafo único, inciso 5º, é o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Significa algo muito próximo àquilo que nós estamos mais acostumados a vislumbrar no direito tributário. Lá no direito tributário vigora um princípio chamado de capacidade contributiva. Não querendo aqui invadir a seara de outros professores, até porque direito tributário realmente não é o meu foco, mas capacidade contributiva, superficialmente falando, seria algo como quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, quem não tem nada não paga nada. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Quer dizer, a própria progressividade do imposto de renda configura a aplicação ou concretização do princípio da capacidade contributiva. Existem alíquotas progressivas do imposto de renda conforme a renda do sujeito esteja numa determinada faixa ou acima dela. Então, ele vai desde a isenção até os famosos 27,5%, que é o índice máximo hoje do imposto de renda nacional. Então, há quem fale na criação de um imposto sobre grandes fortunas. O que seria isso senão aplicação ou dar concretude ao princípio da capacidade contributiva? Pois bem, na Seguridade Social acontece algo muito parecido. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos,
paga menos. E quem não tem nada acaba não pagando contribuição para a Seguridade Social. E mesmo que dela se beneficie, acaba por não financiar o sistema diretamente e acaba se beneficiando dele diretamente. Então não financia, mas se beneficia. Mas dentre os que financiam, existem alíquotas diferenciadas, conforme o tipo de trabalhador, se empregado, doméstico, avulso, ou se contribuinte individual, ou se segurado facultativo, ou mesmo segurado especial que por força da lei pode até não contribuir e ter a sua condição de segurado reconhecida. Mas os empregados, tomemos como exemplo, existem faixas de salário de contribuição, um conceito que veremos no momento oportuno. Existem faixas do salário de contribuição. E estas faixas, conforme o sujeito esteja inserido numa ou em outras, determinam um determinado índice, determinam a aplicação de um índice, de uma alíquota, que pode ser, no caso dos empregados, de 8%, 9% ou 11% sobre esse salário de contribuição. Só para não ficar vago isso aqui, o salário de contribuição é algo parecido com o salário do empregado, mas não é necessariamente salário, mas é algo que fica entre o salário mínimo, porque ninguém pode pagar contribuição sobre valor inferior ao mínimo, como regra, e um teto previdenciário. O teto é o valor máximo que a Previdência pode pagar um benefício ou o valor máximo sobre o qual pode incidir uma contribuição social. Entre o mínimo e o máximo, existem faixas remuneratórias para o empregado, assim também para o empregado doméstico e para o trabalhador avulso. Conforme ele esteja na faixa considerada baixa de salário de contribuição, a sua alíquota será de 8%. Se ele está numa faixa intermediária, a sua alíquota será de 9%. E se ele está numa faixa considerada alta, do ponto de vista previdenciário, é bom que se destaque isso, o seu salário de contribuição ou sobre ele incidirá uma alíquota de 11%. Portanto, a equidade na forma de participação no custeio diz respeito a algo parecido com a capacidade contributiva. O mesmo ocorre com as empresas. Existem empresas que têm uma tributação diferenciada de outras em razão do faturamento que ostentam, em razão de estarem inseridas ou não num determinado conceito legal, simples, super simples, enfim, aquela parte do direito tributário que vocês conhecem muito melhor do que eu. Também aí haverá diferença no valor ou nas alíquotas contributivas para a Seguridade Social. O sexto princípio é uma consequência do anterior. Se cada um paga de acordo com o que pode, também é verdade que não há uma única base de financiamento para a Seguridade. Então, o sexto princípio é denominado de diversidade da base de financiamento. Significa dizer que a Seguridade Social não será financiada com uma única base. Não será financiada por uma única fonte, senão que por várias fontes. E aí, nós temos, de acordo com o artigo 195, que trata da forma com a qual a sociedade financia esse sistema, portanto, das contribuições sociais. Lembrando que contribuições sociais são espécie de tributo. Tributos, segundo a Constituição, são de 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições sociais. As contribuições sociais obedecem a um princípio da anterioridade nonagenal, segundo nomenclatura dada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não precisa obedecer ao princípio da anualidade, lá dos impostos. Porque nos impostos, além da anterioridade nonagenal, é preciso obedecer ao princípio da anualidade ou da anterioridade de exercício. Um imposto não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro da lei que o instituiu. Ele precisa obedecer aos 90 dias e só pode ser cobrado efetivamente no exercício seguinte. Nas contribuições sociais isso não acontece. Assim, pegando esse paralelismo,
façamos o seguinte raciocínio. Se duas leis, uma institui um imposto e a outra institui uma contribuição social, ambas são publicadas no mesmo dia, no dia 31 de maio de um determinado ano. De 2013, vamos pensar assim. O imposto tem que obedecer aos 90 dias, que vão se encerrar lá em 31 de agosto, mais ou menos, passa-se 30 de junho, 31 de julho, 30 de agosto, 29 de agosto. Mas no dia 30 de agosto o imposto não poderá ser cobrado. Por quê? Porque ele estará sendo cobrado no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei que o instituiu. Então ele tem que ser cobrado a partir de 1º de janeiro. Já uma contribuição social, passados os 90 dias, pode vir a ser cobrada. De modo que no dia 29 ou 30 de agosto, quando bater os 90 dias, ela poderá ser efetivamente exigida daqueles que são os seus destinatários ou daqueles que são seus devedores. Pois bem, dentro desta ideia, a diversidade da base de financiamento, ela é concretizada pela própria Constituição e o meu limite de avanço nessa parte tributária, previdenciária, vai até aqui. Estabelece a Constituição que a sociedade financia todo esse sistema aqui de seguridade social a partir das contribuições sociais. Contribuições sociais devidas pela sociedade enquanto empresa, enquanto empregador doméstico, enquanto trabalhador, não usemos na Previdência, por favor, o termo empregado como gênero. Não usemos o termo empregado como gênero. Empregado é espécie do gênero trabalhador. Também financiam, mediante contribuições sociais, a Seguridade Social, o importador de bens ou serviços do exterior. E, por fim, também financia isso tudo as receitas dos concursos de prognóstico. O que são os concursos de prognóstico? São as loterias, são as apostas legalmente toleradas, os jogos de Jockey Club, as casas de aposta legalmente toleradas, as loterias da Caixa Econômica Federal, enfim, tudo aquilo que for aposta lícita. Para a empresa, haverá incidência de contribuições sobre 3 fatos geradores: receita ou faturamento, sobre o lucro e sobre aquilo que veio a ser denominado, no conceito mais doutrinário, de folha de salários. O que significa isso? Incide contribuição sobre o total pago ou creditado a qualquer título pela empresa a seus empregados ou prestadores de serviços. Sobre o total da folha de salários incide uma contribuição da empresa. O empregador doméstico paga a sua contribuição sobre o salário de contribuição pago ao seu empregado. Então, tem a contribuição do empregado doméstico e tem a contribuição do empregador doméstico, que tem uma alíquota única, que é de 12% sobre o salário de contribuição. O trabalhador também paga a contribuição social sobre o valor do seu salário de contribuição. E essas alíquotas variam conforme o tipo de segurado, o que veremos no momento mais oportuno. Também o importador paga uma contribuição. Por que o importador é devedor de uma contribuição para a Seguridade Social? Por uma razão muito simples. A partir do momento que o sujeito trabalha com importação de bens ou serviços, ele está preterindo a mão de obra nacional. E se um dos intentos da Seguridade Social é justamente o de proteger a força laborativa da nação, a mão de obra nacional, é natural que se exija do importador, a título de compensação pelo preterimento que ele causa,
compensação que se reverta em favor da própria mão de obra preterida. Então, o importador paga uma contribuição a fim de que a mão de obra por ele preterida seja compensada com recursos que irão para um fundo comum a ela e de aplicação a ela. E, por fim, claro, as receitas de concurso de prognóstico. Então, este cenário consagra o princípio da diversidade da base de financiamento. Há titulares diversos, há fatos geradores diversos e que demandam, portanto, a compreensão de que não há uma única fonte de financiamento, não há uma base única. Isso adora cair em concurso público, porque lá pelas tantas vem aquela pergunta que sempre cai sobre princípios, sempre cai uma questão sobre princípios, seja o concurso que for. 99% das provas objetivas de direito previdenciário em 99% é perguntado, pelo menos uma questão é feita sobre princípios previdenciários ou de seguridade social. E são aquelas questões simples. São princípios da Seguridade Social, exceto, letra A, universalidade da cobertura e do atendimento. Letra B, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços. Letra C, irredutibilidade do valor dos benefícios. Letra D, equidade na forma de participação no custeio. Letra E, unicidade da base de financiamento. Letra E. Já caiu isso em alguns casos. Unicidade da base de financiamento. Então temos que ter cuidado porque as questões sobre princípios são bastante singelas. São desse conteúdo que eu estou lhes falando. Dificilmente foge disso. Eles dificilmente adentram em provas objetivas no conceito ou no conteúdo de um determinado princípio, embora muitas vezes isso aconteça, embora algumas vezes isso aconteça, razão pela qual eu estou trabalhando esses conceitos com vocês. E o último princípio, que também gosta de aparecer em concurso, porque ele tem uma redação um pouco mais extensa, e aí é fácil confundir o candidato, trata do caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. A Seguridade Social, no seu âmbito de gestão, apresenta 3 conselhos: Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Previdência Social, Conselho Nacional de Assistência Social. Em cada um desses conselhos deverá ser observado o inciso 7º ou o 7º princípio da Seguridade Social, ou seja, gestão quadripartite. Deverá haver membros oriundos da classe dos trabalhadores, não é da classe dos empregados, dos trabalhadores, dos empregadores, empresas e empregadores domésticos, dos aposentados, que se estende também aos pensionistas, e do governo nesses órgãos colegiados. Cada um desses conselhos tem membros destas 4 esferas: trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, de modo que não haja apenas representantes de governo ou apenas representantes de uma determinada classe. Caráter democrático e descentralizado da administração. Como é que isso aparece em concurso? Vem lá, a letra E, né? Que foi errada antes. A letra E. Caráter democrático e descentralizado da administração. Aí aparece caráter democrático e centralizado da administração. Aquela prova que realmente é para eliminar. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão tripartite. Não é tripartite, é quadripartite. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com a presença dos empregados, dos empregadores,
dos aposentados e do governo. Não é empregados, são trabalhadores, é algo mais amplo que empregados. Então, nós temos que ter cuidado com essa redação. Temos que ter sim, porque gosta de aparecer em concurso e normalmente é uma questão que quando aparecer vocês têm que ter cuidado, porque provavelmente o erro se encontra nessa assertiva. Justamente porque ela é dos princípios elencados nos incisos do parágrafo único do artigo 194, aquela que apresenta a redação mais extensa. Então temos que ter um certo cuidado com ela. Sobre os princípios da Seguridade Social, são essas as considerações a serem feitas. Haverá ainda, no momento certo, uma análise dos princípios específicos da Previdência que estão fora desses 7. Princípios eminentemente previdenciários. Bom, seguindo a nossa ideia, portanto, todos esses princípios objetivos estão na Seguridade Social, aplicando-se, por consequência, no que couber, a cada um das suas facetas ou a cada um de seus ramos, quais sejam saúde, assistência social e previdência social. Agora, vamos analisar as características básicas de cada um destes 3 direitos, fazendo as ponderações que forem necessárias, para depois passarmos ao estudo da previdência social, que é aquilo que demanda mais questões em concursos públicos. Vamos lá. Segundo a Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. É direito de todos, dever do Estado. A saúde, portanto, dos direitos pertencentes a esse complexo de proteção social, é o que se apresenta com a maior amplitude. Dos 3 direitos da Seguridade, a saúde é o único que se pode dizer saúde é universal. Por quê? Não há qualquer tipo de condicionamento prévio ao seu exercício. Não há qualquer requisito para ser exercido. Não há qualquer tipo de discriminação quanto ao seu exercício, quanto ao titular do seu exercício. Evidentemente, aqui eu tenho que fazer uma observação, uma ressalva, no sentido de que é óbvio que no mundo dos fatos, no mundo da realidade, no mundo concreto, algumas discriminações podem ocorrer. Alguém pode, mediante suborno, ter ultrapassado alguém na fila do SUS. Mas esse é o desvirtuamento constitucional. É o desvirtuamento da lei e da própria Constituição. De modo que não é esta a regra. Esta é uma exceção. Nefasta é verdade, indesejável é verdade, mas ela não configura uma afronta a esta ideia de universalização. Isso se caracteriza até como crime. E aí eu deixo para o professor de Direito Penal trabalhar isso com vocês. Mas ela é sim universal, porque não estabelece qualquer tipo de condição preliminar para o seu exercício. Não se vai perguntar para o candidato a um serviço de saúde se ele por acaso não tem recursos para procurar um atendimento particular. Mesmo que ele tenha, ele está em igualdade de condições com aqueles que não têm. Da mesma forma, não se irá perguntar daquela pessoa visivelmente em situação de miserabilidade se por acaso ela está com as suas contribuições em dia, porque isto é indiferente ao exercício do direito à saúde, que deve ser prestado pelo Estado em qualquer condição, desde que o serviço esteja disponível. Bom, em razão disso, pode-se dizer que o direito à saúde é um direito exercido com caráter não
contributivo. É um direito não contributivo, na medida em que não se exige do candidato ao serviço de saúde, como condição para o seu exercício, a demonstração de regularidade tributária. Não se exige dele demonstrar que está em dia com suas contribuições sociais, que vem pagando normalmente as suas contribuições sociais. Não, isto não é exigido, de modo que esse direito ostenta caráter não contributivo, ou seja, é exercido independentemente de contribuições. Por seu turno, o direito à assistência social é aquele dirigido não à universalidade das pessoas, não a todos indistintamente, e aqui já começa a diferenciar-se do direito à saúde, porque este direito é exercido somente aos que dele demonstrarem necessidade. A palavra-chave em concursos públicos aqui é necessidade. Ou seja, este direito à assistência social somente será exercido pelos que demonstrarem necessidade na forma da lei. O que seria a demonstração de necessidade na forma da lei? Basicamente, as leis assistenciais exigem, para que um determinado benefício assistencial ou serviço assistencial possa ser concedido ou prestado, que o sujeito se encontre numa situação próxima da miserabilidade ou própria da miserabilidade. Necessidade, portanto, meus queridos, significa carência de recursos materiais indispensáveis à própria manutenção, à própria subsistência. Na verdade, está-se aqui diante da garantia de um mínimo existencial por parte do Estado àquelas pessoas que sozinhas ou por sua família não têm esse mínimo existencial provido. Então, somente os que necessitarem. E claro que seria ilógico exigir nestas circunstâncias que o sujeito que está em absoluta condição de necessidade tenha que demonstrar contribuições. Mas é óbvio que esse sujeito que está em absoluta condição de necessidade não pode ser devedor tributário. Ele não tem condições, pelo menos no que diz respeito às contribuições sociais, ele não tem contribuições de contribuir. E é justamente isso que o coloca na situação de necessidade que possa ampará-lo ou que possa ser amparada por um benefício ou serviço assistencial. Então, a assistência social dirigir-se-á justamente a quem não contribui. Porque se contribuinte de contribuições sociais for, estará provavelmente protegido pela Previdência Social. Então, aqui a palavra-chave em concursos públicos é a necessidade. Não esqueçam disso. Necessidade é a palavra-chave, é a palavra mestra para caracterizar a assistência social. E a sua consequência, que é uma outra expressão já utilizada no direito à saúde, que ele se exerce, a assistência social se exerce com caráter não contributivo, que é uma consequência lógica da necessidade. É uma consequência lógica da carência de recursos materiais. E dentro deste cenário, a Constituição Federal, no artigo 203, ao traçar os objetivos da assistência,
traz o inciso 5º, que determina a garantia de um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo mensal aos idosos e deficientes físicos que, na forma da lei, demonstrarem não possuir meios de prover o próprio sustento ou de tê-lo provido pela família. Novamente a família aparece aqui como garantidora, como garante da prestação social inicial. É a família quem tem o dever inicial de proteger o indivíduo. Bom, se a família não puder fazê-lo e o sujeito for considerado idoso ou deficiente físico na forma da lei, ele terá direito a um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Trata-se da Lei 8.742/93. Esta lei, chamada de Lei Orgânica da Assistência Social, popularmente conhecida como LOAS, garante esse um salário mínimo mensal que não gera, é muito importante isso aqui, não há pagamento de 13º salário ou gratificação natalina, como quiser dizer. Não existe 13º em benefício assistencial aqui. Bom, mas essa lei prevê a garantia de um salário mínimo mensal naquilo que veio a ser denominado benefício de prestação continuada ou amparo social ao idoso, amparo social ao deficiente físico. Aos que idosos forem com mais de 65 anos, isso aqui é o critério da lei. Ah, mas o Estatuto do Idoso prevê 60. A lei aqui é especial em relação ao Estatuto do Idoso. E para ela, não é o conceito de idoso que está em jogo, mas é que faz jus o idoso com mais de 65 anos. Ponto. E o deficiente físico, quem é o deficiente físico para ela? Aquela pessoa que tem impedimentos de longo prazo, acima dos 2 anos. Hoje já consagrada essa doutrina, acima dos 2 anos de impedimentos de longo prazo, impedimentos de natureza física, psíquica, mental ou sensorial. E desde que ambos, idoso ou deficiente físico, que também é caracterizado como aquele que tem incapacidade para o trabalho e para a vida independente, mas agora já modernizado com essa questão dos impedimentos de longo prazo, logo incapacidades temporárias eventualmente podem gerar a concessão de benefício assistencial, desde que eles, idoso ou deficiente físico, comprovem estarem inseridos num grupo familiar cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 de salário mínimo. O critério objetivo da lei determina que somente aqueles que estiverem em contexto familiar cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 de salário mínimo. Esta regra foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ação declaratória. Isso tudo estará no material disponível de vocês, o número da ação, enfim, em sede de ação declaratória constitucionalidade, em que o Supremo garantiu a validade do dispositivo, dizendo que o critério é legal, que o critério é possível e que deve ser respeitado. Não obstante a decisão do Supremo Tribunal Federal, muitas manifestações do Judiciário, no âmbito dos processos judiciais respectivos, foram no sentido de estabelecer uma certa interpretação ao alcance da decisão do Supremo, estabelecendo que, embora o critério fosse válido, a interpretação do critério poderia ser flexibilizada e relativizada. A interpretação do critério poderia ser flexibilizada, de modo que alguns componentes da renda familiar estavam sendo excluídos da apuração. Quanto a isso, nós vamos tratar logo após o intervalo que vamos fazer nesse momento, ok? Até daqui a pouco.